Fala, meus lindos, professor Michael Monteiro na área, e hoje a gente vai falar de direitos humanos. E primeiramente a gente tem que entender o conceito. Quando é que isso surgiu? Ele surgiu na Convenção de Genebra em 1864. E ele servia para quê? Para assegurar a dignidade aos prisioneiros feridos em tempo de guerra. Então, por isso que ele é um dos preceitos mais importantes que nós temos, justamente para evitar tortura, condições insalubres e tudo mais. E é justamente por conta disso. Por que ele é tão importante? Porque ele surgiu justamente para demonstrar que haviam leis internacionais, para que isso não ultrapassasse a tão famosa dignidade da pessoa humana, para ela ter o mínimo possível, o mínimo necessário para que ela tivesse um bom tratamento, mesmo entre tempos de guerra. Aí logo depois da Primeira Guerra Mundial, em 1919, surgiu a Liga das Nações, tentando fazer com que as potências, digamos assim, tivessem um melhor tratamento. Embora ela não tenha conseguido impedir a Segunda Guerra, ela foi muito importante. Então, meus queridos, eu estou passando para vocês o suprassumo dos direitos humanos. Ele começou muito antes disso, com outras declarações, Guerra Francesa, independência dos Estados Unidos, mas o que interessa para a gente, esse aqui é o que cai na prova do AB. Então vamos lá. Neste mesmo ano, em 1919, surgiu a OIT, que é a Organização Internacional dos Direitos do Trabalho, que foi feita também com o intuito de beneficiar os trabalhadores e ter uma melhor qualidade de vida, melhorando assim as condições de trabalho, que eles visavam, que lá atrás, antigamente, não tinha-se praticamente condições alguma, segurança do trabalho, nem nada disso. E aí, desde então, proibiu o trabalho de crianças, de adolescentes. Para se ter uma ideia, é isso que é o intuito dos direitos humanos. Eu sei que tem muita gente que não gosta, que acha que não funciona ou quer levar para outro lado, mas a ideia surgiu aí. Por isso nós temos hoje direitos trabalhistas, que em alguns casos sabemos que não são respeitados. Ainda nos dias de hoje a gente encontra, por exemplo, trabalho escravo. Agora vamos lá aos marcos definitivos da internacionalização dos direitos humanos. Então, ó, papel e caneta na mão e guarde essas datas. Em 1945 foi criada a ONU, Organização das Nações Unidas. E para que ela serve? Ela serve basicamente para evitar conflitos globais e tentar promover a paz entre os países. E por que ela é tão importante? Porque a Carta da ONU, que foi assinada por diversos países em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, ela demonstra a intenção global de todos os países signatários em manter a paz, evitar guerras, inclusive guerras nucleares. E aí, logo na sequência, em 1948, surgiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Sabe aquelas cláusulas pétreas que nós temos na Constituição? Só um minuto. Que, aliás, lembrando, ó, não esqueçam de dar uma olhada no meu livro de Constitucional, que são liberdade, igualdade e segurança. Então, veio daí. Bom, com isso, foi criado o Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos. E aí a ideia principal dele é promover a segurança e todos os aspectos legais que envolvem a dignidade de todas as pessoas em qualquer parte do mundo. Porém, ele tem dois elementos principais. O primeiro é o aspecto normativo. Norma, ou seja, como as leis são regidas.
é como se fosse uma espécie de direito internacional dos direitos humanos. Onde é que eu encontro isso? Tratados, convenções, convênios e declarações internacionais que estabelecem direitos, deveres e obrigações dos estados. Quando eu falo estados, são os estados membros, nações. E aí tem o aspecto de instituição, o aspecto institucional, que são as instituições que vão gerar, servir para isso. São o Tribunal de Haia, a ONU, Conselho de Direitos Humanos, Comissão Interamericana e por aí vai. Deu para pegar, né? Bom, vamos entender agora os fundamentos dos direitos humanos. Primeiro, houve uma relativação da soberania nacional de cada país. Por quê? Antes, teoricamente, cada país tinha sua autonomia. Com o tratado, eles têm uma soberania relativa, porque eles têm que obedecer certas normas que foram regidas por eles mesmos de forma internacional, ou seja, não se pode fazer mais tudo do jeito que quer. Existe um monitoramento internacional, ou seja, tem órgãos que fazem um monitoramento para saber se aquele local está, de certo modo, respeitando as leis de direitos humanos. Houve ainda uma mudança no papel do indivíduo no direito internacional. O que isso significa? Antigamente só os estados poderiam fazer uma denúncia, por exemplo. Hoje em dia não. Qualquer cidadão, indivíduo, ele mesmo, pode fazer uma denúncia para os tribunais. Isso acaba fortalecendo o direito internacional, onde as pessoas têm mais ferramentas, inclusive internacionais, para buscar os seus direitos. E aí há uma responsabilidade maior dos estados membros, nações. Inclusive no tratado que foi assinado em Viena, em 1993, que fala exatamente sobre isso. Com isto, o Estado ele tem um papel fundamental na proteção dos direitos humanos e ele acaba também tendo que fazer ações para promover isso. E como é que ele faz isso? Ele toma medidas administrativas, que seriam ações do governo, ou legislativas, criando leis para que o direito seja, vamos assim dizer, garantidos. E ainda através das decisões dos tribunais, que podem se tornar jurisprudências para aquela situação ou determinada situação. E na verdade, os direitos humanos internacionais ele tem um papel secundário dentro daquela nação. Por quê? Ele só vai entrar em ação quando realmente entender que o Estado que deveria ter aquela proteção inicial falhou no cumprimento do seu dever. Ou seja, eles não substituem o papel do Estado, mas agem como uma segunda linha de defesa, para ser uma espécie de realmente defesa. Não deu, agora vai. Uma cobertura, vamos dizer assim. Aí vamos entender agora um pouquinho mais para a gente saber como é que são essas situações que a gente pode colocar e quais são os tipos de mecanismos que a gente pode fazer para assegurar que o direito dos humanos seja resguardado. Então, nós temos os mecanismos políticos administrativos, que funcionam como? São comissões, comitês que analisam as situações e verificam se foi respeitado ou não os direitos humanos e emitem recomendações do que pode ou não ser feito. Infelizmente, essas recomendações não têm força vinculante, ou seja, elas não têm força de lei. Agora a gente tem também os mecanismos jurisdicionais, ou seja, são cortes, tribunais, que aí sim eles julgam violações de direitos humanos e emitem pareceres, sentenças, que têm sim força, poder vinculante, ou seja, ela tem poder de lei, tem que ser realizada. E como é que funcionam esses mecanismos? Existem relatórios, comissões, missões de investigações ou intervenção para que possa colocar aquele Estado nos eixos. Inclusive, existem denúncias interestatais, ou seja, um Estado pode denunciar o outro por violações de direitos humanos. Lembrando, quando eu falo de Estado, eu estou falando de nação, que é o que a gente chama de direito internacional de alienígena. E agora pode ser feito por entidades, por institutos, por ONGs também, que são aquelas denúncias
individuais. E um exemplo claro dessas violações é que está acontecendo agora na Venezuela. Ou seja, houve uma denúncia e aí os órgãos estão investigando. Provavelmente a ONU irá intervir, se já não interviu, para poder dar uma solução para o caso da Venezuela. Lembrando que, teoricamente, é necessário que a pessoa esgote todas as formas de recurso interna. Porém, neste caso, há as exceções, que é o caso que a gente está falando da Venezuela, porque não tem para onde levar recursos até o final, porque há um conluio ali, então algo que estão todos juntos, tentando destruir o sistema democrático de direitos. E se ficar comprovado que houve fraude, provavelmente Maduro será deposto. E aí, quem é que pode fazer essa reclamação? Lembrando, qualquer indivíduo pode fazer essa reclamação. ONGs, institutos podem fazer essa reclamação de forma individual, inclusive sem a assinatura de um advogado, por exemplo, porque tudo que está sendo declarado, ele vai ser apurado. A Defensoria Pública no Brasil também tem autonomia e pode fazer denúncias também, se for o caso. Mas lembrando que nem todos aceitam petições individuais. Então a ideia em si dos direitos humanos é para que eles sejam universais e para que haja uma forma positiva de adesão, é necessário que há uma assinatura. Aí a gente tem, por exemplo, a China. Existe trabalho escravo lá, condições insalubres. Inclusive, o presidente Biden assinou um manifesto dizendo que proíbe alguns produtos de determinadas áreas, cidades da China, porque lá, segundo ele, foi comprovado o trabalho escravo. Então é mais ou menos isso, porque se lá existe o trabalho escravo, isso não pode ocorrer. O direito tem que ser universal, não pode haver para ninguém. E os direitos são interdependentes, ou seja, um direito completa o outro, ele não sobrepõe-se ao outro. Outro ponto importante da sua característica é que ele é um direito indivisível, ou seja, não é possível que uma nação se mova para que os seus indivíduos tenham direitos políticos, mas não tenham direitos individuais, por exemplo. E mesmo nos dias de hoje a gente vê que isso ainda acontece. Então por isso que é interessante esses direitos humanos. E assim, para a gente finalizar por hoje, a gente tem que entender que os direitos humanos eles tiveram uma trajetória. E aí a gente tem os direitos que são chamados de primeira geração, que seriam as declarações inglesa e francesa que buscaram a liberdade, rejeitando o controle do Estado. O direito das segundas gerações de direitos humanos, que já foram os tratados internacionais, já no século XX, junto com as Nações Unidas, que buscou chamar a responsabilidade e reafirmar os direitos da primeira geração, criando a ideia global de família humana, dizendo que todos têm os mesmos direitos. E com isso, a partir de 1960, surgiram os direitos humanos da terceira geração. Ele avançou sobre os direitos difusos, ou seja, os direitos coletivos. É basicamente o direito do indivíduo, mas que pode e que deve ser exigido por todos. Aí é onde entra a defesa do meio ambiente, compartilhamento de tecnologia, de conhecimento, de cultura, que é o nosso caso, por exemplo. Todos falam na preservação da Amazônia, que é um direito coletivo de todos. Preservação do meio ambiente é o pulmão do mundo. É mais ou menos por aí.